Sejam então muito bem-vindos neste encontro aqui na tenda de Umbanda do Caboclo Pena Branca. E como podemos ver, temos uma mesa muito farta com frutas, com folhas, com plantas. Quer sentar? Pode sentar. Temos a imagem de nossa mãezinha Oxum, algumas flores. Gostaríamos de abrir este ano com a alegria da fartura. Aqui nós temos frutas que não são somente o alimento, mas que representam para nós espiritualmente também o sinônimo da prosperidade e da fartura. Acredito que todos trouxeram um pouquinho e depois nós vamos fazer uma ritualística sobre estes alimentos para que eles preencham o seu corpo, o seu espírito com coisas boas. A senhora me ouve bem? Outra coisa que nós podemos colocar ali também é a nossa água. Mas se antes disso alguém precisar de uma aguinha, todos bem? Precisam de uma aguinha? Quer uma aguinha? A gente pode tomar. Hoje o nosso texto doutrinário ele foi escrito pelo mentor, o Caboclo Sete Flechas. Alguns dos que estão aqui já conhecem ele. Ainda temos pessoas que não o conhecem. Quem aqui conhece ele, já conheceu na manifestação? Ah, os médiuns. Os médiuns não contam, né? E ele, em nome de todos os dirigentes da tenda, também com as bênçãos de nosso pai, o Caboclo Pena Branca, deseja a todos que este ano seja de aprendizados para a nossa mente, para o nosso corpo, que todos consigam melhorar as suas qualidades morais, o seu aperfeiçoamento como seres da matéria e como seres espirituais. Dentro da Umbanda, do fundamento umbandista, nenhuma prática que seja para o mal deve ser feita. Nenhum pedido e nenhuma atitude de nenhum dos mentores deve ser para interferir no livre-arbítrio de ninguém. Todos os guias que se manifestam são como anjos da guarda. Temos os caboclos, os pretos velhos. Já ouviu falar de preto velho, dona Nena? As caboclas de Umbanda. E todos estes se manifestam somente para o bem. No entanto, são como médicos que têm especialidades. Alguns são especialistas no perdão, e estes, me refiro aos pretos velhos. São mentores de grande humildade, de grande sabedoria, e que se manifestam para ensinar o perdão, para ensinar as pessoas a serem mais tranquilas aqui dentro, mais leves, porque a vida ela sempre vai nos proporcionar coisas difíceis, às vezes para a nossa saúde, às vezes nos nossos relacionamentos, às vezes nesse caminho financeiro. E eles vêm para trazer essa assistência. Temos na Umbanda, também vou citar, assim como o pai citou ali no texto, a linha de Iori. Linha de Iori na Umbanda significa que a gente está falando das crianças. São entidades que se manifestam como se fossem crianças e que trazem alegria. Elas vão atuar muito no sentimento da felicidade.
no sentimento da alegria de viver. Para aqueles que têm a tristeza, a depressão, as crianças são indicadas para reencontrar a sua criança e fazê-la feliz. Mas hoje, em especial, eu gostaria de falar de alguns mentores que são importantíssimos para nós. A nossa tenda, ela leva o nome do Caboclo Pena Branca. Caboclo Pena Branca é representado por essa imagem que fica aqui no centro do altar. Essa imagem aqui. Caboclo Pena Branca é o mentor que é chefe aqui do terreiro. E ele trabalha há muitos anos com o pai Fabrício, que é o meu excelentíssimo marido. Há muitos anos. E eu estou sabendo que existe outra pessoa que foi requisitada para trabalhar com ele também. Cadê a pessoa que foi requisitada? Não está aqui. Tem outra pessoa aqui na tenda, nossa descendente, que já foi escolhida por ele antes de nascer também. E certamente vai continuar o legado. Ele é um caboclo. Alguns gostam de imaginar ele como ele está ali na imagem, com penas brancas, com o cocar, com aquela calça ali, com uma branca. Mas não tem somente ele aqui dentro. Existem outros mentores que foram convidados por ele para participar aqui da casa, para trabalhar junto com a gente também. A escolhida por ele voltou. Viram que linda a prece dela hoje? O que vocês acham? Tem aptidão? Bastante. Então essa aí é a futura médium do Caboclo Pena Branca. Nós temos outros mentores que são dirigentes da casa, e para não deixar de citar, eu vou fazer um parênteses. Para aqueles que conhecem a nossa casa, sabem que a gente trabalha sempre para o bem e somente para o bem. Mas nós temos na nossa casa também os fundamentos de caridade, de ensino, e os mentores que se manifestam e que a gente chama de Exus. E na linha de Exu, que também vem para o bem, para a caridade e tudo mais, temos um dirigente também, um chefe. E ele se chama Tranca-Ruas de Imbaré. Dos presentes aqui, eu acho que só ela conheceu ele. Conheceu? Não conheceu? Então ninguém conheceu ele ainda. Atualmente trabalha com o pai Fabrício. E ele também tem um escolhido. Ele tem um escolhido também. Antes de eu engravidar, ele disse: tu vai engravidar de um menino e ele vai ser meu filho. Ele não está muito sapeca ainda para ser filho do seu Tranca-Ruas, ele é muito comportado. Né, Miguel? Mas vamos fechar esse parênteses e vamos voltar aqui para os caboclos. Existem outros mentores caboclos que se manifestam aqui na tenda. Vamos falar dos caboclos de Oxóssi hoje. Você tem um caboclo de Oxóssi, Fran? Qual que é o teu caboclo de Oxóssi? Ah, seu cobra coral. Acho que você não trabalhou muito com ele ainda, né? Cobra coral. Eles têm nomes diferentes, né? Ou nome de pena, ou nome de cobra, ou nome de arruda, de planta, de lua. Qual é o seu mentor de Oxóssi? Arranca-toco. Caboclo arranca-toco. Não fiquem imaginando que é um índio que fica arrancando os toquinhos, tá? A Jaque trabalha com uma cabocla. Jurema.
O Miguel ainda não trabalha com nenhum caboclo, Miguel? Ainda não. E eu trabalho com os seus 7 flechas, que é, né, famoso aí. E hoje nós temos uma ocasião especial. Não sei se alguém sabe, os filhos eu não vou perguntar porque os filhos devem saber. Mas hoje é dia 20 de janeiro e é o dia de um santo. De um santo católico. Não fazem ideia. E o que tem a ver com a Umbanda, né? Pior ainda. A Levona sabe, a Zeli sabe do que onde eu estou querendo chegar, ela sabe. Essa imagem aqui, na Igreja Católica, é São Sebastião. Ele está amarrado num toco, com várias feridas assim de flechas, né? E Oxóssi, na Umbanda, é uma força da natureza, que para nós aqui é representada justamente pela imagem do São Sebastião. Então, quando um umbandista olha lá para aquela imagem, ele não vê São Sebastião, ele vê Oxóssi. Inclusive, dentro da ritualística de Umbanda, é natural a gente pegar objetos como imagens, assim como a Lu trouxe hoje a Nossa Senhora Aparecida, que para nós na Umbanda é Oxum, também uma força da natureza, tá? E colocarmos dentro dessa imagem uma energia. A gente tira aquela energia que existe, que é uma energia do mundo, vamos colocar assim, e colocamos a energia do orixá. Então lá naquela imagem do homenzinho amarrado no toco, está para nós Oxóssi. Ok, mas o que tem a ver? O que é Oxóssi? Alguém se arrisca a falar quem é Oxóssi? O que é Oxóssi? Elas se olham tanto, eu fico, elas vão falar. Não fala. Hã? A mãe entende mais ou menos. E aí, quem é Oxóssi? Oxóssi é um caboclo, né? Um caboclo? Uma força. Você está colando, que eu já falei que é uma força. Gabi, o que é Oxóssi? Oxóssi é a força da natureza. Tá, é a força da natureza. Só isso? Que mais? Digamos, vamos colocar o Oxóssi como um chefe. Uma energia que está presente nas matas, nas folhas, até nos animais, inclusive. E dentro dessa linha se manifestam algumas entidades. Dentro dessa energia que é Oxóssi vem alguns mentores. Vamos colocar assim, eles trabalham para Oxóssi. E é aí que entram nossos caboclos. Ou seja, aquele que está lá em cima, ele é o comandante dos caboclos. E os caboclos, aonde que eles estão no nosso altar? Estão aqui, representados por essa cor verde, que nos lembra a mata, não lembra? Lembra, né? E aqueles que tiverem curiosidade, quando tiver oportunidade, pode chegar pertinho e olhar. Só não pode tocar, mas pode olhar. Lembram da energia que eu falei que a gente coloca nas imagens? Até eles têm. Mas cada um deles tem a energia que é da sua imagem, do seu caboclo. Por exemplo, na imagem do Pai Pena Branca, a gente tem a energia do caboclo Pena Branca, né? A dos seus 7 flechas é a que está aqui do ladinho, ó.
Tá aqui, ajoelhadinha aqui do lado dele. Mas tem a pequenininha lá embaixo também. Assim como temos dos outros mentores. Acredito que temos de todos, né? E os mentores na Umbanda, que se manifestam na linha de Oxóssi e que são os caboclos, eles atuam muito numa área. Vou colocar duas áreas, tá? Muito. Que é no ensino, na doutrina, que nem nos textos que eles gostam de trazer, nas palestras. Se chamar um deles, vão ficar aqui falando igual eu, igual um tagarela, porque eles gostam de ensinar. Pai Pena Branca, principalmente, ele também gosta muito de ensinar. Tanto que aqui na nossa casa tem muito estudo, e o que a gente está fazendo agora não deixa de ser, que nem a Gabi colocou na prece, uma aula. A diferença é que nos nossos encontros públicos, a aula é para todo mundo, né? Não é só para o médium que está desenvolvendo. Essa é a primeira atuação principal do caboclo. O ensino. O índio caboclo que se manifesta na Umbanda, ele gosta de ensinar. Mas ele também vem para curar. Para trazer saúde para quem está precisando de saúde. Para trazer auxílio para o corpo. E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só do corpo físico, desse corpo que nós temos, né? Porque nós temos outras coisas além deste corpo aqui. A gente tem uma mente. Vocês já ouviram falar de doenças da mente? Que o pensamento às vezes fica doente? De ansiedade, depressão, fobias, transtornos. São doenças, né? E nós temos uma terceira coisa: corpo, a mente, mas também temos o nosso espírito. Todos acreditam na existência de um espírito que é seu? Será que é o seu espírito que fica pensando aqui dentro? Olha, uma boa pergunta, né? Uma pergunta interessante para a gente estudar nas aulas de desenvolvimento mediúnico. E o espírito, ele fica doente? O espírito adoece? Mas e como que é a doença do espírito? O que é um espírito doente? O que você acha? Ninguém? Estão muito quietinhos hoje. Laura, o que você acha que é o espírito doente? Não sabe. Os filhos estão morrendo de medo que eu pergunte para eles. E eu não vou fazer isso com eles hoje. Talvez com a Gabi. Exige direitos iguais. Eu já disse que ela deveria fazer advocacia. Ela dá sinais, não dá? Fala bem, sabe se posicionar e se defender, né? Vamos chegar lá então, no que é um espírito doente. Mas para chegar lá, eu vou começar falando de fluido. O que é fluido também? Fluidos espirituais. Fluidos são energias que existem no universo, que existem em todas as coisas, em tudo que é animal, em tudo que é vegetal, em tudo que é mineral. Existem fluidos espirituais. Por exemplo, a flor, uma pequena flor que você pega na mão, ela tem o fluido. É algo que faz ela existir, que faz ela florir,
ela nascer. Existem estudos, e depois eu posso até de repente compartilhar com vocês em outro momento, de pessoas que conseguem capturar até registros, imagens dessas energias. Energias que nos constituem. E imaginem que existe um fluido maior, uma energia superior, vamos chamar de Deus? E ela se chama fluido cósmico universal. Todos os seres, toda a matéria, inclusive tudo que é espírito, vem disso, vem desses fluidos. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa, um ser humano. Quando ela é gerada, é gestada lá no ventre da mãe, tudo começa por aí. Vem de um fluido universal. Vem da vontade de Deus, que emana sobre essa pequena criatura. Ela nasce, ela cresce e se desenvolve. Tem fluidos no ar, na nossa respiração, enquanto a gente respira. Quando a gente come, quando a gente chega perto de outra pessoa, a gente pode sentir. Algumas pessoas são mais perceptivas a isso do que outras. Algumas pessoas, às vezes, só de olhar outra pessoa, já consegue perceber se ela está bem, se ela está mal. Vamos chamar de médiums essas pessoas que são mais sensíveis, que às vezes entram na casa de outros e ao entrar na casa de outros, sente os fluidos da casa. Ou seja, os fluidos podem ser bons ou maus. Quando você chega numa casa e se sente mal, o que acontece? Primeiro você tem uma mediunidade, é bom tratar isso, porque pode começar a prejudicar a tua vida, né? Você chegar perto de outra pessoa e está constantemente sendo colocado a essas sensações, é sinal de que você tem uma percepção maior dessa espiritualidade. Os fluidos espirituais, eles estão no nosso corpo espiritual, estão na nossa mente e estão no nosso físico. E Deus envia alguns de seus mensageiros que se manifestam na tenda e que vêm, digamos, imaginem assim, vindo do céu, vamos colocar assim. Imaginem vindo de um local que você não sabe qual é, mas vem uma nuvem. Imagina uma nuvem. Você não consegue pegar, ela não tem uma cor exatamente, mas existe, sabe? E Deus envia esses mensageiros, esses falangeiros, para transmitirem também os seus fluidos divinos. Então esses fluidos podem ser bons ou maus. E como que a gente faz, considerando que todas as pessoas que são ou espíritos ou encarnados como nós, considerem que todo mundo pode manusear isso. Todas as pessoas podem movimentar os fluidos. E até mesmo aqueles que não querem e de forma inconsciente fazem isso muitas vezes. Por um pensamento, por um gesto, por uma atitude. E o que vai determinar se os seus fluidos são bons ou maus é justamente aquilo que você tem como conduta. Se você é uma pessoa que estuda, que gosta de conversar com outras pessoas, coisas boas, saudáveis, que tem fé, que ora, que sempre que pode tem a oportunidade de auxiliar o próximo, você auxilia.
mas que especialmente é uma pessoa mais íntegra, com um caráter bondoso, não tenha dúvidas de que seus fluidos espirituais vão ser bons. Mesmo que você seja uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, se naquele momento difícil você consegue ainda assim manter bons pensamentos, ou pelo menos uma atitude nobre diante das coisas que acontecem, os seus fluidos vão ser bons. Agora, vamos falar sobre manipulação disso. Como que a gente faz para pegar isso de forma consciente e utilizar na cura? Aí a gente está chegando e estamos começando a conectar os caboclos com essa história toda. Pois é exatamente o que eles fazem. Eles pegam, suponham que é lá das matas, das folhas, das árvores, isso, e trazem para nós. Existem algumas pessoas que têm uma capacidade maior de manusear essa energia. Aquelas pessoas que a gente chama de médiums de cura. Já ouviram falar de médium curandeiro? Ou curandeiro, né? Os mentores descrevem que o médium curandeiro é aquele que, quando eles olham, tem energias verdes que saem das mãos dessas pessoas. Para saber, por exemplo, será que eu sou médium de cura? Quando você fecha os olhos e se esforça em mentalizar algo aqui na palma da sua mão e tem facilidade em sentir ela aquecida ou pesada ou um amortecimento aqui no meio, assim no centro, façam um teste qualquer hora. Não é um teste ruim. Vamos fazer? Então tá. Vamos esticar a mãozinha assim. E aí vocês vão começar, para fazer dar certo, não pode ter vergonha de fechar os olhinhos, puxar o ar todo e solta pela boca fazendo... Não estou escutando. Puxa pelo nariz. E quando você fizer esse barulho, isso, Vi, tem que fazer o barulho. Quando você fizer esse barulho do ar saindo, concentre na palma da tua mão e mentalize uma luz verde que aquece, que vibra a palma da tua mão. Vamos lá, soltando o ar e fazendo barulhinho. Não pode ter vergonha. Vocês não querem descobrir se são? É uma descoberta interessante. Não estou sentindo nada, minha mão está vazia. Então, talvez não seja. Peraí, eu estou sentindo sim, tá quentinha a minha mão, eu sinto ela quente. Se você sente a tua mão suando, ou quentinha, ou a ponta dos dedos gelada, vamos ver? Testa aí na tua mão mesmo. Tá geladinha a ponta do dedo? Ficou úmida a mão? A palma da mão? Ficou quentinha? Às vezes, se não funcionou, é porque faltou concentração. Vamos relaxar? Podem relaxar, abrir os olhinhos. Se não funcionou agora, talvez não seja porque não é. Ou talvez seja porque faltou concentração mesmo. As pessoas ficam, tá me olhando, não vou fazer. É mais ou menos esse tipo de prática que a gente desenvolve com as pessoas na tenda, né? Em diversos setores. Os mentores já assinalaram, tem médium de cura aqui. Nossa, mas se eu sou médium de cura eu tenho que desenvolver isso? Não, relaxa, não tem que desenvolver, relaxa. É só um sinal de que você tem uma capacidade maior de transmitir estes fluidos do que outras pessoas. Mas como que veio parar na minha mão? Normalmente por aqui, ó, aqui por cima. A nuvenzinha vem. Agora me diga, não vou perguntar para vocês também, nem para os médiums, se o seu fluido é bom, se o seu fluido que está saindo da sua mão é bom, é ruim.
Isso fica entre vocês, né? E o seu pensamento. Espero que sejam bons. Como é que andam os pensamentos de vocês nos últimos dias? Dona Nena tem pensado muita bobagem, Dona Nena? Tá pensando coisa boa, vendo novela? Não tá desejando mal pra ninguém? Duda não tá desejando mal de ninguém? Não tem ninguém aqui matando, roubando? Não? Não tem ninguém aqui invejando o coleguinha? Espero que não. Não tem ninguém trapaceando no jogo? Quem joga videogame aqui? Quem joga dominó, xadrez, guerra naval, batalha naval? Tá trapaceando no joguinho ou tá sendo honesto? Uma coisa leve aí, né? Também. Tô demorando, meu Deus do céu. Tem muitas coisas que eu poderia falar sobre isso. Muitas. Tá, mas não funcionou comigo. O teste do fluido não funcionou. E agora? Não se preocupe, você também pode fazer isso. Não quer dizer que você não consiga, é só que você não tem uma capacidade tão alta quanto outros, que já vem com esse dom. Como, por exemplo, o pai Fabrício já nasceu com o dom da vidência. Ele via espíritos desde criança. Tá, mas se eu quiser aprender a ver espírito, eu posso, porque eu sou radical e não tenho medo? Eu é que não vou ensinar. Porque depois vão me ligar de madrugada com medo dos fantasmas, não preciso. Tá, mas se eu quiser incorporar os mentores, eu posso? Pode tentar, não quer dizer que não pode, né? Quem sabe? Mas agora uma coisa eu posso dizer, se vocês quiserem trazer fluidos de cura, vocês podem? Podem. Independente de você ser capaz, muito capaz, ou não. Você pode. As pessoas têm afinidade com espíritos que são semelhantes a você. Se você é uma pessoa íntegra, uma pessoa que é bondosa, certamente você vai ter muita afinidade com uma espiritualidade que será assim também. E todos nós possuímos a capacidade de conseguir nos conectar com eles e transmitir essas energias. Agora vamos voltar nos caboclos. Transmitir a energia da cura para alguém que está precisando. Vocês podem fazer isso e eu vou ensinar, tá? Lá na sua casa, podem colocar um copo com água e fluidificar essa água lá na sua casa. Como que faz isso? Você precisa de 5 minutos e bastante fé, bastante concentração, tá? Posso fluidificar alimentos? Pode. Inclusive, por acaso, vocês já comeram num restaurante ou na casa de alguém e depois de comer, por mais que a comida fosse novinha, se sentiu mal? Será que aquela pessoa não estava com bom ânimo para fazer a comida? Quando vocês cozinharem, lembrem, seus fluidos estão sendo postos naquele alimento. É engraçado a Alessandra falando sobre isso hoje, porque eu vendo marmitas, né? E hoje eu passei o dia inteiro fazendo marmita, não foi lá. O dia inteiro fazendo marmita. Fazendo marmita pra vender aí. Postei, quando deu 10 minutos já tava vendendo marmita. Então, assim, engraçado estar falando sobre isso hoje, né? Sobre essas questões. Ah, viu? Será que foram com bons fluidos? Já tava... Não deu dor de barriga em ninguém? Olha, ainda não comeram, vem pegar amanhã, mas eu acho que não. Acho que não. E como faz, às vezes, pra, digamos, tu sabe que tem os bons fluidos e tu às vezes sente que tu é sugado. Que te sugam os teus fluidos? Os bons e os ruins que tu tem estão sugando. Tipo, Tão como sugando. tem alguma coisa assim que a gente pode fazer pra controlar? Tem sim.
Você tem grama em casa? Tem grama? Tira os calçadinhos. Tem medo de aranha ou alergia do mato? Sim. Não. Tem alergia no mato. Não. Mas tem medo de aranha. Então olha bem no se não tem. caminhar no gramado, no caso, e que estiver descalço, né? Ué, tipo, né? Isso. Coloca os pezinhos lá na grama. Sim. Ela é um para-raio. E ela vai tirar de ti aquelas coisas. Porque normalmente isso não quer dizer que você foi sugada. É o contrário. Quer dizer que você pegou demais. Tá? É isso aí. A charada está sendo revelada. Quando a gente se sente mal por ficar perto de alguém muito tempo, ou por ir numa casa, ou próximo de alguém que você sente que está ali te minando com os olhos, Ou se chega uma visita pesada, Isso. e o teu corpo manifesta alguns sintomas como dores, cansaço, você fica, glória que foi embora, até que enfim, não aguento mais, e você perde energia para fazer a tua janta, até para tomar banho, né? Você fica, eu não aguento, aquela pessoa é um terrível, me sugou. Não. Que nem a vassoura atrás da porta. Que nem a vassoura atrás da porta. Nem a vassoura. Pode sentar, filha, se estiver cansado. Não, não é que ela te sugou, é que ela te carregou, criatura. Ela te carregou, essa é a verdade. Porque quando a gente está com pouco, a gente está bem. Essa é a verdade. Mas quando a gente está com muita coisa aqui no nosso pensamento, ou por causa de outras que existem no mundo, né? É sinal que ela colocou demais, peso demais em você. Tira o pezinho, vai lá na grama. Fica lá um pouquinho assim, ó. Respira, que nem eu te ensinei. Segura. Já foram no sítio e sentiram vontade de dormir? Na rede, na natureza, abraçar a árvore. Mas a ideia dos dedinhos do pé é ótima. Você sentir o molhadinho da terra ali. Para quem gosta, o pai Fabrício, por exemplo, jamais faria isso, eu tenho certeza. Ele nem grama queria. Ah, tem outra técnica para quem não gosta de grama? Água. Se obriga a tomar aquele banho. E deixa bem bastante água assim. Ou nos pulsos, bastante água nos pulsos. E é claro, a recomendação mais importante, que é a prece sempre. O problema é que às vezes a gente não tem muita força para fazer a prece. O problema é que às vezes a pessoa tinha espíritos e ela te deixa companhias ruins com você. O problema é que às vezes você chama espíritos ruins para você. E eles ficam ali do teu lado, fazendo exatamente isso, não literalmente subindo em você, que nem naquele filme de terror. Alguém já assistiu? Já se lembram dessa cena desse filme de terror aí? Que filme é? É um filme japonês, chinês, coreano. Chinês, né? Que a menina morre, ele tira foto em cima dos ombros. É, não, calma. Não é. Não é assim. Ele fica ali do ladinho. Mas fica do ladinho. Às vezes no pé da tua cama. Nos teus sonhos. E aí a gente vai ter que fazer uma sessão só sobre isso. Como se livrar dos encostos, como se descarregar, como fazer as coisas. Mas as 2 primeiras dicas eu já te dei. Aí 3, na verdade, orar bastante, se tiver força para isso. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Se a gente tem uma pessoa na casa da gente que a gente sente Eu vou chegar pertinho. ela tá precisando dessa ajuda, ela tá sobrecarregada, né? Ela xinga, ela ofende, né? Ela tá sempre muito braba e a gente nota que ela não tá sozinha, que ela tá... Tem companhias porque ela tá diferente. Exatamente. Como fazer para ajudar? A pessoa não te acompanha, não quer vir, né, receber o auxílio, tudo mais. Como fazer para ajudar? Né? Eu fazer oração, assim. Como fazer para ajudar? Gabi, o que eu faço para ajudar? Acende vela. Eu ia dizer uma coisa mais... Sabe o problema de acender vela? Eu estou escrevendo um livro sobre vela. Eu vou contar para vocês que eu sou muito exibida. Meus fluidos vão ficar ruins agora porque eu vou me exibir. Ser uma pessoa vaidosa e exibida não é bom, eu acho, né? Estou escrevendo um livro sobre vela.
como interpretar, como ler, como o que significa aquele sebinho que fica lá no final, porque apagou, o que aconteceu, e se eu posso acender vela para outras pessoas ou não. E aí é muito... Depende da pessoa. Porque se você acende uma vela para aquela pessoa e aquela pessoa não é boa, os fluidos dela vão vir para você. Você vai ligar uma ponte entre você e ela, tá? Aí você tem que avaliar com carinho se ela merece a tua vela, tá? Não acende para qualquer pessoa. Você tem que amar muito ela. Podem acontecer algumas coisas assim, inclusive os espíritos que estão com ela podem vir para você, tá bom? No pé da sua cama. Vamos lá, a sessão tá... Meu Deus, a gente tem que fazer passe, eu não falei mais, tem muita coisa importante que eu queria falar para vocês. Ensinar vocês a manipular esses fluidos, né? É isso? Vocês vão fazer assim, lá no silêncio do seu lar, é uma coisa que você pode fazer. Coisa que você pode fazer. Você vai preparar o ambiente, espero que suas casas estejam limpinhas, que não tenha lixo nos cantos, não tenha sujeira. A Lu eu tenho certeza, porque já me falaram que você é paranoica, né? A marmita dela deve ser excelente, porque eu ouvi dizer que ela é meio neurótica com capricho. Mas coisas assim, roupa suja que está ali jogado no chão, procurem deixar o seu lar, ou pelo menos esse ambiente onde você vai aprender a fazer isso, arrumadinho. Qual é o ambiente indicado? Mesa da cozinha, pode ser, mesa da cozinha. E vocês vão fazer um trabalho de cura, vão ser curandeiros. Lembram daquela técnica que a gente aprendeu agora há pouco? Recomendações, não façam pedidos pelas pessoas. Isso vocês podem fazer numa pessoa, no copo com água, no alimento, tá? Mas se for numa pessoa, sejam cuidadosos, façam só em quem vocês amam muito e desejam muito bem, tá? E não peçam coisas por ela. Peçam coisas para Deus, para o seu mentor caboclo. Você vai fazer por 2 minutos, 3 no máximo, tá? Porque vocês não têm o desenvolvimento, mas não é perigoso, é seguro. Vão juntar as mãozinhas e vão fazer aquela respiração, vão fazer uma oração pedindo que os mentores de Oxóssi, ou peçam para Deus a cura. E aí vocês vão mentalizar os fluidos lá na sua mão, na cor verde. Por um breve momento e com toda a sua fé, com palavras boas, com seu coração cheio de sentimentos bons, verdadeiros, você vai pedir aos mentores de cura que te auxiliem a derramar fluidos de cura sobre aquela água ou sobre aquela pessoa. A minha mãe, ela tinha um problema no joelho que doía muito. E um dia, e ela não gosta da Umbanda, ela não gosta da minha religião. A Dona Idelma é preconceituosa, ela não gosta. E eu sentei do ladinho dela, na mesa lá na casa dela em Lages, e coloquei a mão assim, fiz a respiração. E levemente eu senti como se minha mão tivesse, imagina assim, sério, com força, que tua mão tá pesada, que tá cheia de coisas boas. E coloquei assim, e enquanto a gente conversava, eu estava derramando fluido sobre o joelho dela. Não vou falar os resultados para não dizer que eu estou me exibindo aqui também. Mas ela melhorou. É isso, gente, porque depende da... Por exemplo, eu amo tanto a Dona Nena, que o meu sentimento é tão verdadeiro que eu consigo mentalizar que aqui dentro tem uma coisa boa e que eu vou colocar aqui sobre o coração dela, e o coração dela vai bater bem, vai bater compassado, ritmado. Quanto à questão dos espíritos, por favor, não diga assim, que liberte esse homem dos espíritos. Nem sei se é homem, né? Não se envolve com eles, deixa eles lá, tá? Pode colocar o nome dele no livro de orações. E é isso. Tu coloca sobre a água, sobre
a pessoa, sobre você mesmo. Se você não conhece um médium de cura que possa te auxiliar num momento de doença, seja você o seu próprio médium de cura. Mentalize aqui na tua mão o que tu precisa e coloque aqui no teu peito. Você pode fazer isso com uma garrafinha de água do lado da tua cama todas as noites. E quando você acordar de manhã bem cedinho, você toma uma garrafinha de água. Alguém tem o hábito de deixar a garrafinha do lado da cama? Faz um copo, uma garrafinha, mentaliza ali 2 minutos, mas tem que ser 2 minutos bem aproveitados, assim, com quem é médium curandeiro às vezes sente até o corpo como se o corpo tivesse fazendo algo estranho. Eu digo porque acontece comigo, né? Acontece com mais alguém isso? Acontece com vocês? Acho que a Denise, o pai falou que é curandeira, né? E os médiums, eles são preparados, os médiums aqui da tenda, para fazerem isso. Independente de terem nascido com um dom ou não, eles aprendem a se concentrar, a orar, a ter fé e emanar esses sentimentos bons. E é o que nós vamos fazer hoje, nessas frutas que vocês trouxeram. Vou convidar os médiuns para que se posicionem aqui em volta. Vamos ter que tirar o Oxum do meio, senão ela vai ficar com a energia de Oxóssi. E depois a gente dá uma benção de Iemanjá nela, tá? Para que todos juntos, ouvindo um ponto de caboclos, nos concentremos, conforme a gente aprendeu no desenvolvimento mediúnico, fazendo essa imantação. Os médiuns estendem a mão, podem se ajoelhar aqui em volta, mas façam uma corrente harmônica. Ou, se quem não consegue se ajoelhar, pai Fabrício, não sei quem, fica pertinho, fica de pé. O Miguel, por enquanto, ainda não pode. E vai estender as mãos assim. Vai se concentrar com o seu mentor, com a sua mentora, caboclo de Oxóssi, para que esse caboclo emane as boas energias que os mentores emanem. Médiuns, visualizem o seu mentor do seu ladinho.